Todos sabemos que a Segunda Guerra Mundial teve, em meio a um cenário de destruição geral na Europa, efeito devastador sobre a atividade científica. Projetos de pesquisa foram interrompidos em larga escala, com exceção dos projetos ligados à tecnologia militar, como o desenvolvimento de armas nucleares. Cientistas e aprendizes de cientistas foram dizimados, dispersados ou desviados para outras atividades. Na Alemanha, os cientistas judeus começaram a ser perseguidos e demitidos das universidades pouco depois de Hitler assumir o poder. Um resumo desse capítulo dramático da história da ciência é o tema de hoje. A Alemanha foi a meca da ciência no período compreendido entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX. O desempenho dos cientistas alemães em física, química, biologia e medicina sobressaía-se no mundo científico. O clima intelectual no país era favorável ao desenvolvimento científico e tecnológico. Com a entronização em 1888 do imperador Guilherme II, o Kaiser Guilherme ou Wilhelm II, a ciência alemã ganhou um poderoso aliado e grande incentivador. Os contatos do físico-químico Walther Nernst, diretor do Departamento de Física Experimental da Universidade de Berlim, com o imperador, durante encontros no palácio, resultaram na criação de uma instituição nacional de ciência que, com o apoio do governo, logo se multiplicaria nos diversos institutos Kaiser Guilherme, cada um especializado em um campo científico, na física, química, biologia e pesquisas médicas. Esses institutos eram considerados os melhores centros de pesquisa do mundo. As conquistas científicas refletiam-se no desenvolvimento tecnológico e industrial do país. Posteriormente, os institutos Kaiser Guilherme foram renomeados como Institutos Max Planck. A relação direta do cientista com o imperador continha um simbolismo do elevado status da ciência na Alemanha e do apreço da autoridade máxima do país pelos cientistas. Walther Nernst ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1920 por seu trabalho em termoquímica e desenvolvimento da terceira lei da termodinâmica. Como reflexo do sucesso da ciência na Alemanha pré-hitlerista, nas primeiras décadas de concessão do Prêmio Nobel, os maiores vencedores foram
como era esperado, os cientistas alemães. Assim, dos 100 primeiros prêmios em áreas científicas concedidos entre 1901 e 1932, a Alemanha ganhou 33, o Reino Unido ficou com 18 e os Estados Unidos receberam apenas 6 prêmios. Entre os nobelistas alemães, cerca de 25% tinham origem judaica, enquanto que os judeus representavam apenas menos de 1% da população alemã naquela época. Neste momento, é inevitável comparar com a situação da ciência brasileira, com o que vem acontecendo historicamente com a ciência em nosso país. A ciência brasileira nunca recebeu dos governantes a atenção e o incentivo merecidos. Nunca recebeu dos governos os investimentos necessários ao desenvolvimento tecnológico do Brasil. Mas todos deviam saber que dinheiro aplicado em pesquisa científica não é gasto, mas investimento com retorno garantido a médio e longo prazo. O que já não era bom em governos anteriores ficou pior. Com sua postura francamente anti-intelectual e anti-científica, o governo de Jair Bolsonaro asfixia a ciência e a cultura em geral. Voltemos ao nosso assunto. O declínio da atividade científica na Alemanha tem início com a chegada de Adolf Hitler ao poder em 30 de janeiro de 1933. Uns 2 meses depois, começaram as intimidações e demissões de numerosos cientistas e outros acadêmicos, como filósofos, músicos eruditos e historiadores da arte, de suas posições em instituições estatais da Alemanha, como as universidades, demitidos apenas por serem judeus. Eles acabaram tendo que deixar o país porque corriam sérios riscos. Muitos cientistas, líderes mundiais de pesquisas em seus campos, vários deles com um prêmio Nobel no currículo, foram demitidos e seus postos nas universidades e substituídos por outros apenas por serem alinhados com a ideologia nazista. Estima-se que as universidades alemãs tenham perdido 25% de seus cientistas. Além disso, muitos judeus, alemães de profissões variadas, saíram do país antes mesmo de serem demitidos. E uma quantidade de não-judeus contrários à ideologia nazista também emigraram. Diante desse panorama sombrio, esforços foram empreendidos para ajudar os refugiados, principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Assim foi criado na Inglaterra o Conselho de Assistência Acadêmica, tendo à frente Ernest Rutherford, Nobel de Química e presidente da Real Sociedade de Londres. O objetivo do Conselho
era angariar recursos financeiros para serem usados primordialmente na manutenção de professores e pesquisadores demitidos, dando a eles uma chance de trabalho em outras universidades e instituições científicas. Posteriormente, o Conselho tornou-se a Sociedade para a Proteção da Ciência e da Cultura. Ao longo de sua existência, o Conselho e a Sociedade ajudaram milhares de cientistas e outros acadêmicos refugiados a começar uma nova vida. Quase todos eram judeus. 20 ganharam mais tarde o Prêmio Nobel e 7 já eram laureados antes de emigrar. Em geral, eram os ingleses que recebiam os refugiados. Muitos conseguiram trabalho no Reino Unido, mas a maioria foi mesmo contratada por universidades e institutos de pesquisa norte-americanos. Os Estados Unidos, que acolheram e fixaram o maior número de cientistas que fugiram do terror nazista, foram os mais beneficiados. Com o êxodo de cientistas alemães e também austríacos e de alguns outros países europeus, judeus em sua grande maioria, além de alguns não-judeus contrários à ideologia nazista, a ciência, a meca da ciência mudou de endereço. Passou a ser os Estados Unidos. Como reflexo dessa mudança, a ciência norte-americana vem sendo contemplada com cerca de metade de todos os prêmios Nobel de Física, Química e Fisiologia ou Medicina desde a década de 1940, mantendo-se a ciência britânica na segunda posição. Muitos refugiados europeus, portanto, contribuíram substancialmente para o desenvolvimento científico-tecnológico e para a cultura em geral dos países que os acolheram. Foi um mega presente dos nazistas a ciência anglo-americana. Pode parecer estranho, mas é verdade. Hitler presenteou seus inimigos com uma constelação, com o que ele tinha de melhor em ciência, constelação de mentes brilhantes na ciência, na arte e em outros campos. Após a guerra, aparentemente nenhum dos cientistas voltou a morar e trabalhar na Alemanha ou Áustria. Eles já estavam adaptados aos países que os acolheram. E também, praticamente todos tiveram parentes mortos no Holocausto. Um apanhado dessa história é o que nos oferece o livro O Presente de Hitler, de autoria de Jean Medawa e David Pack. Veja a referência abaixo, na descrição. Jean Medawa era a esposa do cientista anglo-brasileiro e Prêmio Nobel de Medicina, Peter Medawa, já mencionado em vídeo anterior.
Conversando sobre Ciência não é um canal para especialistas, mas para qualquer pessoa interessada em ciência e confiante no modo científico de pensar e produzir conhecimento. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal e compartilhe.